Olá, seja bem-vindo a mais essa videoaula. Eu sou o Antônio José, sou professor e presbítero. Um recado para você, inscreva-se em nosso canal, compartilhem os nossos vídeos, as nossas videoaulas. A lição de hoje é a lição de número 7, a sutileza da relativização da Bíblia. Estamos no terceiro trimestre de 2022 e o tema do trimestre é os ataques contra a Igreja de Cristo. As sutilezas de Satanás nestes dias que antecedem a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Meu amigo, minha amiga, vamos ao nosso texto de ouro, o texto áureo. Toda a Escritura, divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. E a verdade prática fala, a Bíblia é a inspirada, a inerrante, a infalível palavra de Deus. Por isso, não podemos relativizá-la. Vale ressaltar que o livro de Deus, a Bíblia, a palavra de Deus, ela é o livro que confronta. Ela é o livro que deixa o homem entre o céu e o inferno. É ele que vai fazer a escolha para onde ele vai. Com conhecimento, a palavra de Deus diz assim, que as Escrituras Sagradas é o livro sagrado de todos nós cristãos. É estimado que foram necessários aproximadamente 1.500 anos para ser escrita, por cerca de 40 pessoas diferentes em vários lugares diferentes. Atualmente, ela é considerada a obra mais vendida no mundo. E ela está disponível em 2.600 línguas e que corresponde, por exemplo, uma massa de pessoas alcançada no mundo, basicamente quase 90% da população mundial. Ou seja, ela é vista como um presente de Deus por trazer as revelações que não chegaríamos a conhecê-la. É por isso que a Bíblia diz que toda a Escritura ela é escrita, inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto, preparado, plenamente preparado para toda boa obra. Isso está em 1ª carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16 a 17. É por isso que, através dessa passagem bíblica que foi citada, é possível pensar que ela é uma inspiração divina, feita para ajudar você, me ajudar a ter um encontro com Deus e também a dar uma continuidade para o Espírito Santo nos nossos dias. Portanto, sempre aparecerá pessoas para desvalorizar as Escrituras. Sempre vai aparecer pessoas para desacreditar as Escrituras, conforme Romanos capítulo 12, versículo 2. Estamos no final dos tempos. E o primeiro tópico desta lição é a Bíblia e o Espírito desta era. A desconstrução não é incomum encontrarmos, na verdade, na literatura ou nas mídias sociais, expressões, por exemplo, como a era do vazio, a era da pós-verdade, o fim das incertezas, a cultura líquida, ou ainda a desconstrução. São formas diferentes, por exemplo, para nomear o mesmo fenômeno cultural que impera na sociedade. Essa sociedade contemporânea que vivemos
Por exemplo, também ela é denominada de um momento assim chamado de pós-moderno. Isso é chamado dos relativismos, ou relativismo e a palavra de Deus. O relativismo, ele é uma teoria, por exemplo, coerente com os pressupostos que a definem. Explicar melhor. Mas seria coerente com a cosmovisão cristã. Será? Uma rápida, por exemplo, análise, poderemos considerar algumas coisas. Das verdades bíblicas é suficiente para revelar que o relativismo não se sustenta diante de alguns elementos fundamentais da fé cristã. Precisamos vigiar nesses tempos. O Deus da Bíblia, portanto, não é imóvel, não se tornou mudo, mas ele é um Deus que vai ao encontro do homem e fala com ele. É por isso que desde muito cedo nós somos informados pela Bíblia deste movimento de Deus em relação ao homem. Sempre existiu e sempre existirá uma resistência, quer seja pela cultura bíblica, histórica, Deus usando e levantando pessoas para se opor, sabe, a esses ataques, porque são ataques contra as Escrituras Sagradas. É o espírito desta era. Ele contribui para uma desconstrução e relativização da Bíblia. Ou seja, a palavra de Deus não é importante. A Bíblia e o politicamente correto é o segundo tópico. Aí, olha só, a criação de uma narrativa, destruídos os fundamentos que poderá fazer o justo. Salmo 11, versículo 3. Essa pergunta do salmista ecoa em nossos dias. Por exemplo, os fundamentos estão sendo assim, derrubados, as bases, os alicerces, destruído. E é preciso observar que isso não é um fenômeno aleatório, impensado. Não, isso não. Só vale o que eles pensam e julgam ser certo ou errado. Tá sim, nós estamos vivendo numa era de cancelamentos. O que eles falarem de aborto é o que eles falam. A liberação das drogas, banheiro para trans, por exemplo, não pode ser conservador, é proibido agora proibir. Você já ouviu falar, o importante é ser feliz. Então não importa o que o cara tenha fazendo, o importante é ser feliz. Porém, desconstruir os valores cristãos e substituí-los por outros, isso é um problema. O terceiro tópico diz a Bíblia e o outro evangelho. Preste bem atenção. Uma nova metodologia dentro da cultura pós-moderna, do politicamente correto, surge a necessidade de ressignificar a Bíblia. Olhem só, o maligno fazendo isso. A palavra de Deus precisa ser atualizada para que fale a mesma língua dentro dessa nova concepção e dessa nova configuração cultural. Vejam só, nós estamos vivendo essa cultura do cancelamento, né? Por exemplo, para você ter uma ideia, uma vez o pastor Márcio Valadão chegou a falar como é que pode, como pessoas não cristãs agora querem impor pessoas cristãs a falar como um cristão deve se comportar, como um cristão deve opinar, como um cristão deve criticar. Veja só, diante da polêmica, a afirmação, por exemplo, de um pastor, já contrariamente, que é o Ed René Kivitz, que
ele chegou a fazer uma série de objeções, né? Entre elas era negando as doutrinas fundamentais da fé cristã. Diversos argumentos foram usados por ele para agregar casais homossexuais. Vejam só a que mundo nós estamos. Casais homossexuais da sua igreja. E aí a polêmica se deu durante a fala dele, em um culto, né? O Ed René Kivitz, famoso, em uma série de mensagens chamada Cartas para um Novo Mundo, ali onde ele proferiu diversas críticas a respeito dos textos bíblicos, né? Chegando a declarar que este é o grande desafio da igreja contemporânea, né? E onde ele fala que a Bíblia precisava ser ressignificada. Olha, olhar a Bíblia como um livro insuficiente, né? A palavra causa desconforto. Por exemplo, suas verdades provocam diante da realidade pecaminosa do homem, ou seja, a palavra de Deus ela confronta. Os líderes precisam acreditar neste sentido. Por quê? Porque sempre houve, sempre haverá uma pressão social contra quem crê na Bíblia. Já, agora, por outro lado, o mal, ele usaria e vai usar vários métodos para tentar calar as pessoas que falam as Escrituras Sagradas. Desde proibir, queimar e distorcer, ele sempre usou isso. Agora, sempre será sobrenatural o ser transformado. O homem de Deus, a pessoa transformada. E ela vai se opor a essas verdades, porque o Espírito que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. E é o Espírito de Deus. É por isso que a questão da sociedade é o que fazer com essas verdades que confrontam a nossa maneira de viver. E, por exemplo, e que sempre nos lembram de que precisamos ser transformados. Essa é uma grande realidade. Agora, a coisa mais absurda, ao invés do homem se submeter a Deus, essas pessoas, elas querem que Deus se submeta ao homem. Vejam só. Isso não tem nem cabimento. Isso é uma coisa tão absurda. Porque a palavra de Deus, ela sempre vai confrontar. E ela é poderosa e absoluta. E ela é que coloca o homem para que o homem se submeta a Deus. E se submeta também à própria vontade da palavra de Deus. Agora, tem um ponto que deve ressaltar, que é o que diz aqui o quarto tópico da lição. A Bíblia sempre atual palavra de Deus. Agora, observe. Segundo o dicionário, os dicionários, ela mostra que a Bíblia ela é um livro tão importante que ela confronta pessoas que se desviam da fé, que usam de engano, pessoas que agem de má fé. Então, nada é mais assim. A palavra de Deus, ela revela um Deus santo e perfeito. A palavra de Deus revela um Deus assim com possibilidade de mudança na vida do homem. E ainda tem um outro detalhe, que ainda mais que ela não é um livro qualquer. Ela é suficiente para trazer o que é necessário para que o homem viva em plenitude. Agora, o que deve ressaltar é que a Bíblia, ela é a revelação de Deus nas Escrituras Sagradas. A palavra revelação, ela revela aquilo que está escondido. É por isso que, como um sentido de trazer à tona
coisas que estão desconhecidas do homem. E aí as Escrituras, ela nos mostra ela mostra o que está oculto, ou desvenda os mistérios dentro de todos esses aspectos teológicos, a revelação de Deus. Ela diz respeito à comunicação, o que Deus deseja ou desejou desde a história para trazer o coração do homem. É por isso que no Apocalipse revela que o Apocalipse tem esse nome como livro da revelação, porque ele trata de uma revelação do Pai para Jesus Cristo, e que tornou isso conhecido para João, a fim, por exemplo, de que os seus servos da época fossem, por exemplo, edificados pela revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos. Outro ponto também é que o que em breve há de acontecer, ou seja, tudo isso está inserido nas Escrituras. E vale ressaltar também que os pontos de revelação da palavra de Deus, ela tem como origem o próprio Deus e não o homem. O ser humano em si, o ser humano seria incapaz, por exemplo, de conhecer Deus sem que ele se revelasse para ele. Ninguém conhece Deus sem haver uma revelação. Deus não é apenas a origem da revelação, como também o caminho para ela. Amigos, portanto, vale ressaltar, o homem não pode conhecê-lo de maneira natural. Não, ninguém conhece Deus assim, mas somente de forma sobrenatural. Por isso que a mudança do cristão é de dentro para fora, por meio de Deus. E outro ponto também que vale ressaltar, você que está aqui nos acompanhando, receba a revelação de Deus na sua vida, seja abençoado, para que você conheça o Espírito Santo na sua vida.